Boa noite, galera. Tudo bom? Meu nome é Marcele, eu trabalho aqui no Fluig, na TOTUS. Quem conhece o Fluig? Eu sempre faço essa pergunta. Quem conhece o Fluig? Não, na verdade eu faço o contrário, né? Quem não conhece o Fluig? Ah, legal. Vou falar um pouquinho sobre a plataforma rapidinho, só para vocês saberem o que é e por que a gente também está fazendo esse movimento. O Fluig, gente, ele é uma plataforma que a gente está indo muito para a estratégia agora de desenvolvimento. Ele agiliza a transformação digital das empresas, né? Hoje em dia a gente tem empresas querendo, vou me digitalizar, vou ter minhas aplicações mobile, minhas aplicações atuais, vou estar atualizado. O Fluig, ele traz essa agilidade para essas empresas que às vezes não quer desenvolver nada do zero, então ela consegue desenvolver os processos das empresas por lá, com poucas linhas de código, né, porque a gente já tem a engine por baixo que faz todo esse serviço, e a gente fala que é uma caixinha de Legos. A gente entrega a caixinha de Legos para o cliente, e o cliente né, monta e customiza aquilo para a empresa dele, né, ligando aquilo principalmente aos legados e transformando em uma plataforma única. Uma entrada única para toda a empresa, né? Todas as formas de empresa. Então, a gente até coloca aqui, né, um sistema que permite diferentes soluções sejam criadas e executadas em um mesmo ambiente digital que permeia a sua empresa. Plataforma única. Vão chegando aí, galera. O que a gente está fazendo, Meetup, né? A gente quer se aproximar mais do empreendedor, da galera de design, da galera que gosta de inovação, que gosta de criar coisas novas, justamente para trazer muitas empresas, software houses, ou até devs mesmos que queiram desenvolver em cima da plataforma, né, e que conheçam mais sobre a gente. Então, aqui, a ideia não é falar sobre Fluig, obviamente, mas que vocês também tenham curiosidade de saber o que é. Tá? E como isso pode ajudar empresas ou você, desenvolvedor, que quer criar algo e ganhar dinheiro com isso. Essas aqui são os nossos contatos, tá? Se vocês quiserem saber qualquer coisa mais em relação ao Fluig, a como desenvolver na plataforma, se você tem interesse, você deve. E, enfim, temos aqui todos os canais, Academy aqui, é para aprender sozinho, autodidata, tem todos os cursos lá. Tem o pessoal da Academy aqui, inclusive, que está aqui. Levanta a mão aí, galera! 2 pessoas, adoro. E aí, o Fórum Fluig também tira dúvidas, etc., se quiser aprender mais. Mas, principalmente aqui, Fluig.novos negócios, você vai tirar todas essas dúvidas em relação a sua empresa querer desenvolver algo ou a você querer desenvolver algo nessa plataforma e conhecer mais sobre isso. Porque a área de novos negócios está aí para isso, tá, gente? E vou passar aqui. Obrigada, divirtam-se, tá? Vou chamar aqui agora o Jaakko Tammela. Não sei se é Tammela ou Tammela, mas enfim, é difícil. O nome dele é Jaakko Tammela. Eu conheci ele num curso de UX Design que eu fiz no Terra. Inclusive, um curso muito bom. Quem gosta aí de inovação e de user experience é bem legal de fazer. E aí eu vi a palestra dele, ele abriu o curso e, assim, encantei. Falei, preciso trazer esse cara para cá para ele falar um pouco para a gente sobre inovação e tendências novas aí de mercado, né? E aí ele veio com toda... Eu enchi o saco dele, né, de que ele estava viajando, coitado. E eu falava, e aí, vamos. Ele, não, beleza, pode agendar aí que a gente está junto. E aí ele vai vir com essa palestra sobre inovação, sobre pensamento disruptivo, né? Ele sabe muito mais falar sobre isso, mas assim, quero dizer também que o Jaakko, ele é diretor, né, de UX design. De design como é que fala? Jay Ford, né? Fjord. Ele vai falar melhor sobre isso, né? Porque eu estou sabendo tanto, mas ele já ganhou mais de 40 prêmios aí internacionais e nacionais em relação a design, né? Já trabalhou muito com isso, leva muito essa ideia de inovação, de ideias disruptivas para empresas do Brasil inteiro, do mundo inteiro aí. Então, o cara sabe do que ele está falando, é design e UX aí na veia, inovação e tudo. Obrigada, viu, Jaakko? Vamos começar aí, que já falei demais. Boa noite, tudo bom? Então vamos lá, Jaakko Tammela,
Qualquer coisa está escrito aqui, é só vocês lerem. Eu vou tentar mover devagar o braço, está escrito aqui do lado. Mas, então, só para apresentar rapidinho. Então, hoje eu sou diretor de design da Fjord. A Fjord é um estúdio de inovação de Londres. A gente tem 4 anos, mais ou menos, que foi comprada pela Accenture Interactive Global. Globalmente comprada pela Accenture Interactive. Então, estou aqui em São Paulo. E a gente atende toda a América Latina em projetos de design de serviço estratégico. Na verdade, esse é o nosso foco. E aí, porra é essa, né? Então, tipo, design de serviço estratégico. Na verdade, a gente entra nas empresas prestando consultoria para ajudar eles a desenvolver novos serviços. Só quando a gente vai trabalhar isso, a gente acaba trabalhando muitas vezes na cultura da empresa, junto com a estratégia da empresa, até ajudar eles a entregar o que é, como é que a gente tangibiliza um serviço, que o serviço ele é tangibilizado de diversas maneiras, desde produtos físicos, produtos digitais, e a maior parte hoje em dia que a gente tem de serviços são relacionados em produtos digitais. Então, só para vocês entenderem um pouco. E a gente vai do início até o final, usando muito toda a estrutura que a gente tem da Accenture como um todo. Só para vocês entenderem um pouco de tamanho, a gente somos quase 50 pessoas aqui em São Paulo, trabalhando focado em design. E aí projetos em média duram 12 a 16 semanas. Só que tem projeto que dura 3 anos, 4 anos, você sabe, aí vai, fica sempre desenvolvendo, nunca termina. Aí vai, volta, e aí um dia chega e não termina, e aí continua e nunca termina. Então a gente então tem clientes que a gente começou com um projeto pequenininho e hoje está ajudando eles em toda a parte de transformação, desde aqui no Brasil quanto fora do Brasil. E, só por curiosidade, hoje são 28 estúdios que tem a Fjord, então a gente está espalhado em 28 lugares diferentes e são 1.000 Fjordians, que a gente chama, são 1.000 pessoas trabalhando focado com a parte de design e inovação. Então é mais ou menos isso, só para entender. E a gente trabalha muito com todo o time da Accenture, dentro da Accenture Interactive, toda a parte da Accenture, como todo, strategy, technology, operação, toda essa parte ali. Bom, mas hoje, na verdade, não vou falar sobre nada disso, hoje eu vou falar sobre um outro assunto. E vocês vão ver, eu vou falar muito de design, na verdade, na perspectiva sobre o design. E aí, muito simples, o que eu falo sobre design? Eu gastei uma grana estudando design, preciso fazer design rentabilizar de novo, entendeu assim? Porque não é pelo salário que está rentabilizando, também não cobro dando palestra, mas aí a gente fica falando sobre design, e um dia falo que deve ser legal isso, quem sabe eles aumentam o meu salário. Por enquanto não funcionou, mas eu não tenho nenhuma outra estratégia até então. Bom, a ideia daqui é falar um pouco sobre essa ideia da disrupção, né? Então, todo mundo tem falado muito momento disruptivo, está tudo mudando, etc, etc. Eu queria trazer uma ótica em cima de um pensamento, eu vou sempre falar na ótica do design novo em si, que é a ótica que eu tento ler o mundo hoje dali. Disrupção tem um pouco dessa ideia, na verdade nada mais é que se tinha alguma coisa acontecendo, foi lá, teve um momento, teve uma pausa, teve uma ruptura, teve um break ali. E aí, de repente, tudo mudou. Então, assim, tudo deixou de ser da maneira que era dali. Então, às vezes, até se a gente está conversando, alguém bate a porta forte, de maneira forte, a gente para de conversar, não deixa de ser uma disrupção. A gente para dali, fala, o que você está falando? Eu não faço a puta ideia. Agora fez um barulho, então vamos falar de outro assunto. Tem uma disrupção. Ou quando a gente está falando em termos de tecnologia, a gente está falando em termos de negócio e tudo mais ali. Então, um exemplo que tem para dar número, todo mundo já viu esse slide 57 mil vezes, ou slides parecidos. A gente está falando, nossa, então metade das empresas ou foram falidas, compradas, tipo a gente, ou deixaram de existir, de certa maneira, dali. Mas aí eu gosto de fazer uma brincadeira, né? Na verdade, assim, o que de fato está mudando ali? O que está de fato mudando além do número ou por trás do número? Não faço a mínima ideia também, mas eu vou trazer um racional para ver se a gente chega em algum lugar ali. Não sei, só para falar em termos de design, minha formação é design de produto. Então, desenhava produto eletrônico, eletrodoméstico, toda essa parte ali. Então, eu fiz aula de desenho técnico na faculdade. Esse braço não é meu, apesar de ser gordinho igual o meu, não é o meu, mas assim. Então, fiz aula de desenho técnico na faculdade. Na verdade, a faculdade, quando eu fiz, foi o último ano que eles estavam ensinando desenho técnico só na mão e estavam ensinando AutoCAD também. Mas eu tive que fazer tudo isso. Então, se eu tinha que fazer um círculo, eu tinha que pegar o compasso, botar na régua, achar a medida, achar o centro do círculo e fazer. Círculo é fácil. Se eu tivesse que fazer um dodecaedro, aí ferrou. Porque tinha que usar esquadro, transferidor e toda essa parte dali, apagar e desenhar. Para fazer imagina quando tivesse que fazer um monte
desses ali, tipo, eu perdi muito cabelo nessa época, porque eu falava, fudeu, tem que fazer não sei quantos dodecaedros, o que eu vou fazer agora? Até que um dia, na verdade, esse mesmo ano, eu tive contato com um software chamado AutoCAD. E o AutoCAD, você fala assim, quero fazer um círculo de quanto? De raio tanto, ou diâmetro tanto. Onde ele começa? Aqui. Nossa, quero duplicar ele. Eu posso copiar, posso fazer um array, posso fazer N outras coisas ali. Eu posso fazer ele clonado, ou seja, se eu quero mudar de novo o diâmetro, ele vai lá e recalcula tudo de novo, ele fica parametrizado. E, de repente, do dia para a noite, eu conseguia fazer círculos muito mais bem feitos, com muito mais velocidade, com muito mais precisão. Eu tinha muito mais liberdade ali, então. A mudança que eu estou falando quando eu estava fazendo à mão, quando eu estava fazendo o AutoCAD, é que eu falo saindo da era pré-industrial para a era industrial. Quando a gente está falando da revolução industrial, nada mais é do que isso daqui. Ganho velocidade, ganho força e ganho precisão no que eu sempre fiz e no que eu sempre estava fazendo. Eu continuo fazendo círculo. Eu continuo fazendo os meus desenhos ali, então. O que a gente está falando hoje, quando a gente começa a falar em revolução digital, é mais ou menos isso daqui. Eu começo a falar círculo, mas eu trago uma inteligência. Eu trago uma inteligência artificial, que seja. Eu trago parâmetro para eles. Na verdade, vocês vão saber falar melhor do que eu. Mas eu começo a falar, cara, eu tenho um espaço. Dentro desse espaço, faça círculos. Como? Não sei. Mas caso você colida um com o outro, duplique. Caso você faça isso, faça isso. E ele vai gerando os círculos que eles quiserem dali. Essas três maneiras diferentes de desenhar, na verdade, foi a primeira vez que eu comecei a fazer uma reflexão para tentar entender o que está acontecendo, de certa maneira, no mundo hoje dali. Porque quando a gente começa a olhar hoje e começa a olhar o círculo, e aí vou a discussão em termos do ponto de vista do design em si, a gente começa a perguntar, era muito claro, por exemplo, na parte de autor, quem era autor do círculo que eu estava fazendo o compasso, porque tinha até meu suor ali dentro do sulfite, porque ele falou assim, tem ali, ó, o suor dele, pedacinho de pelo, tá tudo ali porque ele estava lá, você deitava dentro da parte, você participava de fato do desenho. De repente, quando eu estou no AutoCAD, fica menos humano, mas ele fica mais acelerado dali. Mas você consegue fazer, você consegue ter timestamp, você consegue assinar digitalmente, você consegue ter alguma maneira, falar, de alguma maneira dele. Você mudava a linha do AutoCAD, então quando imprimia, tinha, nossa, ele usa a linha mais fina, mais quadrada. Tinha N maneiras da gente saber. Quando eu falo daqui, tipo, de quem que é, na verdade, a autoria? Foi minha, que fez um código simples, ou usei um código de alguém existe, então, na verdade, na verdade, não é ele o autor. Ou foi a Marcele que passou ali na minha mesa, apertou o Enter, só de sacanagem, eu nem tinha terminado ainda a parada. Ou de quem fez o computador ali. E a gente começa a questionar, e a gente começa a entender que, na verdade, todo mundo, de certa parte, é criador dali. E quando quando eu comecei a perceber isso, eu falei, nossa, então, de fato, tem alguma coisa que está mudando. Tem alguma coisa que está acontecendo quando a gente está falando um pouco dessa disrupção. E aí eu tentei fazer um desenhozinho, como todo designer tenta desenhar. Então eu falei, bom, se a gente imagina uma linha do tempo totalmente genérica, que eu falo que eu tenho passado, presente e um futuro presente, ou seja, é um passado que está acontecendo, o passado que algumas pessoas estão vivendo, e um futuro que algumas pessoas estão vivendo, a gente começa a olhar e faz uma ideia. Então tá, eu tenho a ideia, quando eu estava desenhando à mão, que é pré-industrial, e o pulsador não vai, e foi. E como é que era a ideia dali? Eu tinha um conhecimento que era meu, ou seja, eu sei mexer em compasso, eu sei fazer círculo, eu sei usar a régua, eu sei fazer o círculo acabar exatamente onde começou no compasso dali. Um processo que era meu, nossa, eu vou botar um papel embaixo para não soar na folha. Vou fazer isso. Primeiro eu começo com isso, depois eu termino com esse. E, no final, uma solução que era minha, porque eu era dono de toda a solução ali, porque eu estava em todo o processo, todo o conhecimento em si. Quando a gente está falando da época, por exemplo, da Revolução Industrial do AutoCAD, que a gente diz ali, continua, de certa maneira, disso, só que eu estou falando muito mais rápido, muito mais forte, muito mais preciso. E o que a gente começa a perceber hoje, quando eu estou falando dessa revolução digital, é que o meu pensamento muda, minha atitude muda, e, consequentemente, meu resultado muda também. Então, só um paralelo eu começo a falar num conhecimento que é muito mais o nosso, porque eu não consigo fazer toda essa parte de design generativo usando só o meu conhecimento. Eu uso vários outros conhecimentos ali. Então, naturalmente, eu começo a falar de API, a gente começa a falar de
Open Innovation, começa a falar de colaboração, começa a falar de inteligência coletiva, porque eu começo a falar muito mais no agente. Assim como eu começo a falar de processos que também são colaborativos, são abertos, que nem todo mundo tem todas as respostas. Na verdade, a gente vai construindo essas respostas ali e, consequentemente, eu tendo a ter um resultado que ele também é muito mais holístico, porque ele está olhando para o nós também. Então, essa foi esse primeiro pensamento dali. Na verdade, o que está mudando hoje em dia, independente quando a gente está falando, é uma visão minha, independente que a gente está falando de qualquer disrupção de negócio, tecnologia, a gente está tendo uma disrupção relacionada à maneira que eu penso, à maneira que eu ajo e, consequentemente, o resultado, além de si. E aí, por que esse pensamento eu acho que é importante? Que muitas vezes a gente está focado só no resultado. Nossa, vou fazer uma coisa diferente, vou fazer uma coisa diferente, e sem pensar que, na verdade, tem um pouco dessa cadeia dali. Quando eu falo de mindset, estou falando de pessoas. Quando eu estou falando de atitude, estou falando de certa maneira de processo, estou falando de maneira que a gente interage com o outro dali, e resultado é resultado, precisa traduzir ali. Mas essa cadeia, ela é importante, de fato, para a gente poder trabalhar um pouco na inovação. Em outras palavras, na verdade, o que está mudando, a gente está falando isso. Eu tinha lá todo mundo pensando na máquina, aí de repente vem um cara e faz um celular, aí de repente vem outro cara e faz um app aberto, e aí todo mundo passa a tirar foto como ninguém. No final, o Instagram vale mais do que a Kodak quando ele foi vendido para o Facebook. E aí você fala assim, puta, mas beleza, os caras não entendiam de nada. Vocês já viram esse videozinho do ACO da Microsoft? Não sei se está com som aqui ou não, tá? Ah, beleza. Eu estou com som. Tem legenda, qualquer coisa. Ah, tem legenda. Conseguem ler? E 6 meses depois eles viram que, na verdade, ele vendeu 31 milhões de iPhones globais em 6 meses. E aí, 10 anos depois desse, ou seja, ano passado, quando fez os 10 anos, já chegou a 1 bilhão. Eu não sei hoje qual é o número hoje, em 2018. Mas qual que é o ponto dele para mostrar isso? Que a brincadeira é que nem as empresas que estão falando, você fala, cara, eu tô eu tô na crista do desenvolvimento tecnológico, eu sei tudo o que está acontecendo, nem elas estão conseguindo perceber exatamente o que está mudando, a velocidade que está mudando o mundo dali. Nem a própria Apple, que a gente estou usando ali como exemplo, ela conseguiu perceber todo o movimento quando está fazendo o smartwatch, todo o movimento da Pebble, que também já faliu, já fechou também. Mas o ponto é, quando a Pebble foi fazer toda a parte de funding, na verdade ninguém deu muita ideia para eles. Todo mundo conhece essa história, eu acho. Os caras foram em 20 venture capitals pedir dinheiro, eles queriam $100 mil, ninguém deu dinheiro para eles. Depois que eles botaram no Kickstarter, em 40 minutos eles conseguiram $1 milhão. Em uma semana eles conseguiram $13 milhões. E aí depois eles conseguiram $20 milhões no final da campanha deles do Kickstarter dali. E aí quando as empresas começam a perceber isso, fala, beleza, será que eu estou preparado para isso ali ou não? E aí eu brinco que, tipo assim, tem aí um monte de empresa, nossa, eu não estou me dando bem como passador, mas é um monte de empresa começou a falar, nossa, então vou criar o meu próprio Kickstarter. A General Electric, ela investiu no Quicker para poder fazer uma parte de Open Innovation e tudo mais. Mas eu adoro essa notícia que eu vi ano passado. Essa notícia, na verdade, ela mostra que ninguém de fato está preparado. Eu não sei se vocês viram isso, mas saiu na Business Insider, se eu não me lembro, que os chineses começaram a ir no Kickstarter e no Indiegogo e olhar o que o pessoal estava botando e fazer mais rápido e mais barato e botar no mercado. Então,
esse é mais ou menos o mundo que a gente está vivendo. Se a gente for só trabalhar em velocidade, em agilidade, ainda mesmo com acesso a toda tecnologia, ainda um pensamento, de certa maneira, industrial, a gente nunca vai parar de fazer. A gente sempre vai estar atrás de alguma maneira dali. Tem uma outra maneira da gente enxergar isso, acho que seja também tem uma maneira de a gente olhar que fala, nossa, se eu pego e olho todos os grandes momentos, alguns dos grandes momentos de revolução, se a gente faz um paralelo, aí eu acho que fica um pouco mais chocante se a gente faz um paralelo e olha todo esses 3,8 bilhões, como se fosse 365 dias no ano, que a gente está falando é o seguinte, que, desculpa, vamos lá, que a gente está falando que a Revolução Agrícola aconteceu dia 31 de dezembro, às 23 horas e 59 minutos. Faltando 2 segundos para meia-noite aconteceu a Revolução Industrial e faltando 1/10 de segundo aconteceu a Revolução Digital. Então, uma maneira, isso aí mostra como que, na verdade, todas essas grandes mudanças, elas estão cada vez mais exprimidas. Essa que é a ideia do exponencial ali. E como eles estão tão exprimidos, de fato, eles fazem mudanças que são muito maiores do que a parte da tecnologia, mas fazem a gente mudar a maneira que a gente pensa, fazem a gente mudar a maneira que a gente trabalha. Eles são muito mais profundos nesse sentido dali. E é isso, de certa maneira, que a gente fala, que vocês já devem ter visto também essa sigla que está em todas as palestras que falam sobre isso, é o momento que a gente vive. Na verdade, o momento dessa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade dali. O que eu gosto de trazer aqui e perguntar para vocês assim, que outro sistema vocês conhecem que é volátil, complexo, incerto e ambíguo? Dá um exemplo. Você. Pode sacanagem. Mas pode ser você também. Não é os dois, então. Pronto, foda-se. O que é? Proteus, não sei o que é Proteus, mas é uma piada interna. Além do Proteus, e com certeza deve ser, eu gosto de falar que o ser humano é volátil, complexo, incerto e ambíguo. Me mostra uma pessoa que não muda de opinião o tempo todo, não mostra uma pessoa que não é complexa, não mostra uma pessoa que não é incerta e não é ambígua ali. Aí eu gosto de brincar que, na verdade, o que a gente está vivendo hoje, a gente não está só saindo realmente de uma revolução industrial para o digital, a gente está reumanizando os impactos que a gente está buscando dali. Então, por isso que o fator humano, ele continua tão importante ou mais importante do que ele teve nos últimos anos ali. Não é só de tecnologia que a gente tem que estar falando quando a gente está falando de revolução, nesse sentido ali. A tecnologia, ela está impulsionando, ela está possibilitando isso. Mas se a gente não olhar, de fato, esse fator humano dali, a gente não vai conseguir sair do lugar, minha opinião. E, ou seja, por mais que a gente esteja falando de mudança, a gente ainda continua agindo da mesma maneira. A gente continua tomando decisão da mesma maneira dali. Contando um pouco de história, sem contar muito detalhe, mas assim, o que mais acontece hoje em dia nos projetos que a gente está implementando, eles falam assim, vamos fazer Agile. E aí, quando eles postam Agile, eles têm uma data de entrega fixa e eles têm gate de aprovação para cada semana. Eu falo assim, brother, isso não é Agile. Na verdade, isso é gate de aprovação com o nome de Agile. E a gente continua fazendo isso porque os caras não conseguem pensar. Eles, mas como é que eu vou fazer isso? Mas assim, então eu vou te vender de copo aberto. Você tá louco? Como é que você vai vender? Você não sabe o que você vai me entregar depois. Cara, mas você não quer Agile? Ah, mas não dá, não pode rolar. Então, hoje em dia, a gente está vivendo um pouco dessa ideia dali. E a gente continua ainda, de certa maneira, matando a intuição humana. A gente continua ainda matando um pouco, tipo assim, o achismo, que eu acho que ele é fundamental. Vou falar, vou dar uma outra historinha. Um dia, eu estava anos atrás, na época eu fui executivo de design numa empresa, a gente estava num desses gates de aprovação, e aí a gente tinha que mudar a cor de LED de alguns produtos. E aí teve todo um racional por que tinha que sair, porque eles tinham na época laranja, verde, azul e vermelho. A gente queria passar tudo para branco, que é muito mais caro, mas queríamos botar todo um line-up, todo mundo, tudo branco, para todo o portfólio ter LED branco. E eles perguntavam assim, por quê? Eu falava, porque para não ficar uma árvore de Natal na casa das pessoas. Ponto número 1. 2, para a gente criar a identidade de marca. Aí tinham vários. Melhora a leitura, etc, etc. Um monte de racional dali. Eles perguntavam assim, mas você consegue me garantir se eu fizer isso vai vender mais? Eu falei, não. Aí você tá louco, então, que eu não vou fazer isso. Você consegue pelo menos garantir que as pessoas vão pagar mais por isso? Eu falei, não, também não. Caralho, então você consegue me garantir? Eu falei, não, aí toda hora, não consigo garantir. Por que você quer mudar? Aí eu voltava de novo.
para não virar uma árvore de Natal, para criar a identidade de marca, para melhorar a leitura, para não sei o quê. Não. Aí ficou nessa o tempo todo. E aí eles falaram assim, cara, você precisa me dar alguma certeza. Eu falei, cara, não vai rolar certeza nesse caso. Ele falou assim, não, mas sem certeza não dá, não consigo fazer nada sem certeza. Tudo tem que ter uma certeza. Eu falei assim, cara, discordo totalmente. Nem tudo é certo na vida. Não é uma coisa que é certa na vida. É a morte. Não, porque minha mãe é budista e a gente acredita em reencarnação. Aí terminou a reunião, foi aprovado o LED branco e eles trocaram. Mas a ideia, brincadeira à parte, é fato é verdadeiro isso, mostrar que nem tudo eu vou conseguir comprovar, nem tudo eu vou ter toda essa certeza ali. Então, às vezes, falta um pouco dessa ideia da intuição, falta um pouco do empirismo, falta um pouco da gente tentar buscar, tipo assim, às vezes a gente fica preso, que eu chamo ali dessa busca dessa certeza utópica. Essa certeza não existe, tipo assim, a certeza absoluta, no meu ponto de vista, ela é uma utopia dali. Então, por isso, muitas vezes a gente fica preso em uma perspectiva, uma perspectiva só, a gente fica preso numa razão que muitas vezes ela é ilusória. É uma razão que eu acho que tem que ser assim. É uma razão que eu acho que tem que funcionar assim. É um achismo que alguém trouxe como premissa e eu só replico até então. E se eu continuar replicando esses achismos ali, como é que eu vou trabalhar com disrupção? Provavelmente eu vou estar preso nela, porque eu vou estar preso nesse achismo que eu estou falando ali. Exemplo, para tentar vender meu case de novo, a pessoa que fez isso quando eu era na pré-história, para caçar, ela não tinha nenhum processo de inovação, ela não entendia nada sobre Agile, ela não era Scrum Master, ela não era porra nenhuma dessa. Ela pegou um pedaço de pedra e começou a cavar o pedaço de pedra, porque ela estava só desesperada. Ela falou assim, fudeu, se eu não tiver um pedaço de pedra que parece uma lança, essa porra desse bicho vai me matar. Então eu preciso sobreviver. Então ela trabalhou um processo de inovação que ela percebeu uma necessidade que ela tinha, que era preciso sobreviver, ou porque eu preciso caçar, ou senão eu vou morrer dali. E ela começou a trabalhar num processo de inovação que é muito particular, que eu falo do design, que se chama empirismo. O que é empirismo? Tentativa e erro. Ou, está na moda, learning by doing. Então, vai aprendendo e vai fazendo. Vai aprendendo e vai fazendo. Uma hora vai acontecer. Provavelmente, algumas pessoas morreram tentando fazer essa pedra dali. Não saberemos quantas ali, mas algumas pessoas morreram. E alguém sobreviveu. By the way, estamos todo mundo aqui. Porque alguém sobreviveu quando fez essa pedra dali. Mas ele não passou por gate de aprovação, não passou por nada disso dali. Ele não usou nenhuma metodologia de design thinking, nem post-it provavelmente tinha nessa época, imagina. E ele conseguiu fazer. Ou ela conseguiu fazer. A pessoa conseguiu fazer em si. Então, um ponto que eu queria provar é, tipo, cara, às vezes a gente complica demais quando a gente está falando um pouco de processo mais ali. A gente esquece um pouco da nossa intuição humana. Na verdade, a intuição humana, na minha visão, é que trouxe a gente onde a gente está aqui. A gente não deveria deixar de para fazer uma outra coisa. A gente deveria somar uma coisa da outra. Sim, muitas vezes, tipo, não sou contra dados, não sou contra analítica, não sou contra pesquisa, não sou contra nada disso. Mas eu sou contra de só usar esse tipo de informação. Porque, de novo, tem coisa que você não vai ter como explicar. Provavelmente, tem uma outra história quando fala do iPhone. Então, só vocês saberem, meu nome é origem finlandesa. Então, quando eu usei, primeiro dia que eu comprei o iPhone, meu pai quase morreu. Ele morreu depois por outro motivo, não por causa disso, mas ele quase morreu. Porque eu tinha que ser Nokia, tudo tinha que ser Nokia, porque era empresa finlandesa e tudo mais ali. Reza a lenda que a Nokia já tinha feito um celular só de tela há um tempão, botaram em pesquisa de mercado e foi gongado, porque o consumidor falou, o que eu faço? Não tem botão, o que eu faço com isso? E aí gongou. E aí reza a lenda que o outro cara, foda-se, vou fazer assim mesmo, e bombou. Então, assim, cara, se a gente for perguntar tudo, a gente não vai sair do lugar. Então, onde que a gente trabalha, onde que a gente arrisca, onde está a inovação? E, de fato, outra maneira de a gente olhar o que está mudando, quando a gente fala, de fato, o desafio que a gente está vivendo, é que, antigamente, a única diferença de fazer essa pedra para fazer o Orfeu, como é que é? Proteus, quase, né? Perto, é que a gente, antes a escala era 1 para 1, porque o cara fez a pedra para ele, e aí alguém falou assim, cara, você faz pedra bem pra caralho, faz uma para mim, e aí a pessoa começou a fazer pedra pro outro. E aí depois ele falou assim, nossa, tem tanta gente pedindo pedra, ele criou uma máquina de fazer pedra, e aí ele entrou na Revolução Industrial, que é 1 para milhares ali, Revolução Industrial. E o que a gente está mudando isso será que só eu sei a maneira de fazer pedra? Essa que é a grande mudança que está fazendo hoje. Porque eu começo a trabalhar no conhecimento de milhares de pessoas para ter a capacidade de impactar bilhões de pessoas. A grande mudança, se você olhar assim,
não é só da tecnologia. Só que para eu mudar e começar a tentar escutar outras milhares de pessoas, você consegue perceber como é que eu tenho que mudar tudo que eu aprendi até hoje? Porque como é que é o meu sistema hoje? Competitivo. Não sei se vocês ganham bônus ali ou não, mas a maior parte das empresas ganham bônus, a gente ganha bônus ali. Se eu ganho bônus, foda-se você. Tipo assim, no final, o bônus é meu ou é seu. Então, assim, por que eu vou trabalhar contigo? Nem fudendo, não foi assim que você me ensinou. Porque se lembra que eu fiz vestibular e era eu contra você, porque a vaga, o candidato vaga era pequenininho? Vamos se fuder, por que eu vou te ajudar agora? Se eu cheguei até aqui. Só tem um lugar promovido, eu quero ser chefe de tudo ali, então foda-se você também. Então, todo o sistema hoje em dia, ele não trabalha com essa ideia da gente trabalhar coletivamente. Ele não trabalha com a gente essa ideia da gente trabalhar colaborativamente. Então, quando a gente fala de disrupção, é uma leitura minha, a gente não está falando só de tecnologia, a gente está falando de fator humano, a gente está falando de capital humano ali. Porque eu tenho que fazer tudo diferente. Eu tenho que fazer tudo de uma maneira que eu não tinha imaginado até então, eu não tinha pensado até então. E aí o sentimento que a gente tem todo dia é como se eu estivesse indo para academia todo dia de novo. Eu vou para academia e eu não consigo andar no dia seguinte porque está todo dolorido. E aí eu falo, beleza, agora eu mexo outro músculo de novo, aí fodeu. E a gente fica, caraca, nunca para. Essa que é a sensação que a gente tem hoje. A gente está toda hora tentando fazer uma coisa diferente. Toda hora a gente está buscando uma coisa diferente, porque, de fato, a gente não faz a puta ideia do que está acontecendo ali. Eu não sabia se podia falar palavrão ou não, agora que eu lembrei que a gente está sendo transmitido online, mas agora já era tarde demais. Mas aí eu já falei um monte, agora já era. Bom, e aí, quando eu comecei a pensar isso, eu falei assim, tá, mas como é que eu posso aplicar, se eu estou percebendo, se isso está me incomodando, como é que eu posso aplicar em termos da gente tentar trabalhar com inovação e mudar? E eu cheguei um pouco, esse é um outro pensamento dali, o que a gente olha dali? No final, quando eu estou criando qualquer coisa, independente, quando eu estou criando alguma coisa, eu estou criando eu ou nós para ele ou eles ali. Ou seja, essa relação entre pessoa fazendo alguma coisa para pessoas, ela é desde o início dali. Isso nunca mudou. A única coisa que muda até então, na minha visão, ali, é que a gente está buscando, às vezes, processos que são mais rápidos, processos de alguma maneira que são mais flexíveis, processos que deveria estar buscando processos que são mais empíricos e até mais intuitivos e, quem sabe, descentralizados também. Porque essa capacidade de eu tentar imaginar o que é a melhor solução para outra pessoa, ela é inerente, ela é nata do ser humano dali. E mais do que isso, a grande diferença que a gente tem hoje do ser humano, e quando a gente fala de inteligência artificial, e eu não entendo nada de inteligência artificial, só do que eu acho dali, é que a inteligência artificial, até onde eu sei, pelo menos quando a gente está falando de motor de analytics ali, ele trabalha em cima do passado e ele te dá uma previsão em cima do que foi passado, o que pode acontecer no futuro. O ser humano tem a capacidade de sonhar numa parada que você nunca imaginou até então. E provavelmente a pessoa que fez a parada da pedra, ela não tinha um analítico para falar e saber assim, nossa, se eu fizer uma pedra e fazer isso, eu vou ter esse resultado ali. Ela teve que imaginar, tirar aquilo de algum lugar qualquer, ou como diria Platão, tirar do mundo das ideias, trazer para a realidade ali, e ela poder criar esse novo dali. Só que a gente, até então, tirando quando a gente é pequeno, a gente é o tempo todo tolhido do nosso poder de imaginação. A gente é tolhido o tempo todo dali. Por quê? Porque a gente fica buscando essa certeza, que é essa certeza utópica ali. A gente fica buscando essa certeza que não tem lugar nenhum. E a imaginação, como ele é tão etéreo, porque ele imagina que o outro tem que acreditar no que eu estou falando e arriscar junto comigo dali, ele às vezes some, na verdade, geralmente some dali. E essa, na verdade, e para a gente, quando está falando para, de fato, poder trabalhar de uma curva para uma outra, ou seja, eu sair desse meu pensamento linear para esse pensamento disruptivo, a imaginação e a criatividade, eles é inerente para o ser humano conseguir inovar de certa maneira. A imaginação é a maneira que a gente consegue pular de maneira exponencial todo o pensamento que eu tinha. Pela imaginação, posso falar, nossa, eu estou aqui, posso me teletransportar, na verdade eu posso virar outra coisa, na verdade nada. E eu pulo quanto eu quiser dali. A imaginação é a única maneira, de fato, que eu vou conseguir saltar e tentar estar um pouco mais à frente e sair um pouco desse sufoco que a gente sente hoje, de estar toda hora correndo atrás, de estar toda hora voltando para a academia, estar toda hora doloroso e eu estou mudando dali.
E a imaginação, ela não acontece sozinha, tipo assim, porque, de novo, o que está mudando hoje, nada vai ser feito, aliás, nunca nada foi construído sozinho, talvez tirando a pedra, assim, mas nada mais, com certeza, nada mais será construído sozinho ali. E aí uma outra crença que eu tenho, tipo assim, que aí eu dividir com vocês é, para a gente poder trabalhar essa imaginação, para a gente poder trabalhar essa imaginação e recriar esse mundo que a gente vive hoje dali, a gente precisa trabalhar elementos de liderança na gente também. O que é um líder, em certa palavra dali? O líder é a pessoa que leva alguém para algum lugar. Então, ou seja, eu tenho que ter a capacidade de criar uma visão, eu tenho que ter a capacidade de guiar e de inspirar também. Eu tenho que ter a capacidade de ajudar a trazer um rumo e dividir esse rumo dali. Por que dividir esse rumo? Porque eu tenho que viver cada vez mais na ideia de learning by doing, ou seja, fazendo e aprendendo dali. Então, o líder, nunca mais o líder deverá ser o dono da resposta como já foi há um tempo atrás, porque ele também não faz a puta ideia para onde ele está indo também. Então, esse, de novo, é mais um momento que a gente fala de disrupção. Você lembra da ideia da volatilidade, da incerteza, da complexidade, da ambiguidade? Então, toda vez que a gente buscar uma certeza, na verdade, ela não existe, porque ela é falsa. Eu adoro agora chegar, toda hora que eu vou chegar para fazer alguém faz um briefing, mas você sabe como fazer? Eu falo, não faço a mínima ideia. E quando tenho certeza se alguém falou que sabe fazer, tá mentindo para você. Porque se ele já sabe fazer, ele só está fazendo o que já foi feito no passado. Se ele está querendo fazer alguma coisa nova, com certeza ele vai falar, não faço nem ideia por onde a gente começa. Talvez faça como começar, mas não sei onde que a gente vai terminar. Então, essa ideia que a gente está falando de não saber para onde chega, ou seja, essa ideia, brincadeiras à página, está falando, nossa, então eu saí de um processo que eu tinha o escopo fechado, a gente se matava para fazer, e agora eu vou fazendo um escopo que ele está aberto, a gente vai entendendo como a gente vai seguindo ali. Essa é uma mudança de raciocínio totalmente nova. Por quê? Porque eu não fui pensado a fazer assim, eu não fui treinado a pensar assim, não fui treinado a agir assim, não fui treinado para trabalhar assim. E, de fato, a gente foi treinado. Que a gente tem discutido um pouco dali é para a gente poder se destreinar. Como é que eu trabalho de uma maneira muito mais livre dali? Como é que eu faço as pessoas trabalharem muito mais livre dali? Eu tenho que ter uma confiança que eu nunca tive de ninguém. Primeiro ponto dali. Aí você fala, por que... Ah, não, lógico que eu confio nele. Mentira, você daria a senha do seu cartão de crédito para ele? Não, nem fudendo, não daria. Então, até onde vai a confiança? Até onde vai a desconfiança? A gente vive numa sociedade de desconfiança. A gente tranca a porta, a gente tem grade, a gente não acredita que o outro vai cumprir. Está tudo dentro da mesma lógica. Eu preciso ter certeza que você bateu o ponto, chegou às 8h30 da manhã, você ficou até às 17 horas ou 18 horas, porque eu não confio que você fazer. Eu preciso fazer reunião nem de alinhamento, só de checkpoints. Deixa eu ver se eles estão trabalhando certinho. Então, assim, isso é uma lógica de desconfiança. E a lógica de confiança, ela é a antítese dessa lógica que a gente está falando ali. Se eu quero criar o novo e ninguém sabe onde a gente está indo, eu tenho que confiar. Eu tenho que confiar no caminho, tenho que confiar onde está indo, eu tenho que confiar no outro dali. Porque a gente não vai chegar. E aí, para isso, eu resolvi tentar estudar um pouco como que os designers estavam trabalhando. Aí, de novo, já falei logo no início, porque designers, porque eu estudei design, então fica mais fácil trabalhar com isso dali. E tem alguns motivos também. Primeiro, o design está na moda, está em tudo quanto é capa dali. Eu falei, bom, beleza, é uma boa desculpa, não é só meu umbigo, está na moda também. Design dá dinheiro, vocês já viram esse é um estudo que foi feito por designers, então pode ser tendencioso, mas ele mostra que eles pegaram nos últimos X anos, 10 anos, na S&P, viram a performance de bolsa, a valorização das ações das empresas. Eles viram que as empresas que estão ali na lista, que são 10, são design centered, ou seja, são focadas em design, elas rendem até 228% a mais do que as outras ações ali. Aí você fala, porra, tá de sacanagem porque a Apple tá ali. Aí eles tiraram a Apple nessa conta, eu acho que chegou em 135% ou 153%. Como eu tenho dislexia, eu confundo os números. Mas, valeu, 135%, eu tô falando que é 35% a mais do que qualquer outra empresa dali. Ou seja, estão dando dinheiro. Outra maneira de falar dar dinheiro, o Airbnb tem um grupo em São Francisco, eles chamam Design Fund. Eles só botam, é um venture capital, só botam dinheiro em empresas que têm fundadores ou cofundadores designers. E uma das empresas que faz parte desse Design Fund é o Airbnb, que um dos cofundadores é designer. E aí, porque eles perceberam que as empresas que investem em design, elas investem em design, elas têm um ramp-up, uma aceleração de mercado
muito maior do que as outras empresas em média. Então, eles chegaram também nessa conta dali. Então, só porque eu sou designer, eu falei assim, cara, tem alguma coisa que está acontecendo quando a gente está trabalhando design dali. Mas que porra é design? Então, a maneira de falar de design, na verdade, a gente pode olhar, tem uma figurinha que ajuda. Designer é o cara, design é a solução, e a gente tem o processo de design, que é fazer design em si. Então, pra gente deixar claro ali. Ou seja, design, na verdade, é todo esse ecossistema que eu tenho. Alguém que interage de alguma maneira para chegar no impacto, no resultado ali. Mas se lembra que esse impacto é sempre pensando em alguém. Por isso, toda hora eu falo de Human-Centered Design, toda essa parte dali, porque estou criando alguma coisa para alguém. Mas o mais legal, quando a gente começa a olhar isso daqui, a gente fala, eu gosto de brincar que nada mais é do que realizar o design. Ou seja, design está relacionado a realizar. Design não é só post-it, tá? Tipo assim, design não é só fazer workshop, design é trazer alguma coisa. Um bom design, na verdade, você fica feliz quando você está andando, você fala, nossa, foi eu que fiz isso daqui. Você fica felizão que está na mão de alguém, porque você está criando impactos ali. Então, design está relacionado a fazer. E quando você faz, é a melhor maneira que você tem para aprender. Eu fiz terapia há muito tempo dali. Tem uma terapeuta também que ela falava o seguinte, a melhor maneira de você saber se você é capaz de fazer alguma coisa ou não é tentando fazer. E quando você tenta fazer, você sai do que você acha que você poderia fazer e você de fato vê qual que é o seu limite humano. Então você fala assim, cara, será que dá? Não sei, pega e faz. Eu achei irado isso, porque isso tem muito a ver quando a gente está falando de design. Aí eu brinco, minha irmã é engenheira, tá? Então eu falo assim, como é que é eu e ela, a gente faz uma cadeira? Ela senta, ela começa a calcular pelo peso, etc, etc. Ela vai fazendo, vai calculando, vai fazendo todo um plano. Aí quando ela olha de lado, eu já peguei um monte de pedaço de madeira, saí cortando, botei em cima, vi, caí no chão, quebrei, cortei o braço. Mas eu vou tentando ver até chegar numa cadeira dali. Então são maneiras totalmente, não tem certo ou errado, são só maneiras e approach diferentes de chegar na mesma solução dali. Então a gente fala muito do design thinking, que seria um processo de chegar no design, mas eu gosto de falar que, na verdade, design também está relacionado ao design em si, ou seja, a pessoa que navega tudo isso dali. Mas o designer não é um cara que fez faculdade de design industrial. Aliás, qualquer um que quiser falar, eu sou designer, pode fazer, porque nem é regulamentada a profissão aqui no Brasil. Então tá tranquilo nesse sentido ali. Design, na verdade, ele está muito mais relacionado a, que eu gosto de falar assim, a uma maneira de enxergar o mundo e muito mais preocupado também como é que eu crio impacto nesse mundo ali. Também essas são as duas características que falam, cara, eu sou designer ali ou não. E aí, quando eu comecei a... E aí, outro raciocínio de pensar, se eu tiro ali, continuo com o mesmo desenho, cara, nada mais é que eu estou falando de pessoas que interagem para criar e fazer alguma coisa. Então, toda hora que eu olho esses sistemas ali, eu falo, de certa maneira, eu estou olhando um sistema de design. Eu estou olhando como pessoas interagem e o que elas estão fazendo, o que elas estão querendo chegar, qual que é o produto que elas estão querendo chegar nesse sentido ali. E aí, para tentar entender um pouco mais, eu resolvi bater papo com designers. E por que está entre aspas ali? Lembra que eu falei que design não precisa ser o cara que tem o diploma? Eu resolvi falar com pessoas que eu acho que são designers. Eu resolvi falar com 127 designers. E esse número tem uma razão muito clara, porque foram as únicas pessoas que me responderam. Na verdade, eu pedi para falar com mais de 300 e recebi só 127 respostas. Então, eu recebi 127 respostas. Eu fiz algumas perguntas para algumas pessoas ali. Como é que eles chegavam numa ideia, como é que eles chegavam num problema, como é que eles chegavam na solução, como é que eles trabalhavam. Tinham perguntas nesse sentido. Esses designers, eles estavam espalhados em mais de 20 nacionalidades e mais de 100 empresas, desde Google, desde pessoal de design do Google, Microsoft, o cara que é marceneiro, ou pessoas que estão tentando fazer gincanas globais para salvar o mundo. Ou seja, são pessoas que falam assim, cara, esse cara tem mentalidade de design, eu vou bater um papo com ele dali. Esse projeto, caralho, tá difícil. Esse projeto ele tá aberto na internet, se alguém quiser ver. Ele chama One Designer a Day, e aí tem todas as respostas da galera lá. Então falei com um monte de gente, para tentar entender o que eles estavam pensando. E eu comecei a analisar isso. E aí eu resolvi usar o Watson também, tem aberto um monte dele dali. Eu comecei a atacar um monte de coisa, não o Watson, não só o Watson, mas também tipo um monte de análise em termos de palavras e tudo mais ali. Eu vou passar rápido. A primeira coisa que eu fiz, eu só usei só um software só para fazer clouding dele, para pegar quantas vezes repetia. E aí vinha a palavra pessoas, posso, faço, crio, impacto. Toda frase tinha, porque eu faço para uma pessoa, eu faço com pessoas, porque eu posso fazer isso, ele pode fazer aquilo, a gente pode, eu faço, impacto. Parecia, na maior parte, são as palavras que mais aparecem
o tempo todo nas respostas ali. Aí depois eu botei um pouco no Watson, e aí ele fala um pouco em termos de sentimento, totalmente positivo. É uma outra coisa que eu gosto de falar. Toda pessoa que tem um bom espírito de design, ou seja, um bom espírito inovador, fala que é um positivismo. Positivismo está relacionado a muito, eu brinco, é quase que é um pouco naif, é uma ideia que eu brinco assim, é quase que falo assim, cara, eu posso mudar o mundo. Eu tenho certeza que eu vou mudar o mundo. Claro que eu vou mudar o mundo. Mas ele falou que não, mas foda-se, mas eu acho que ainda posso mudar o mundo. Então essa ideia meio naif do que eu posso e tudo vai ser possível, tudo vai ser lindo quando eu fazer, é um outro sentimento que ficou muito claro, segundo o Watson, quando a gente começa a ler as respostas desses designers ali. Outra coisa que a gente fala um pouco que nós falando um pouco de emoção, então ele fala de alegria, e eu gostei que ele fala de raiva também. É outra coisa que ele percebeu de emoção, não só da alegria, e tem um pouco de raiva. Tudo bem, 0.09 versus 0.68. Não sei se dizer se é estatisticamente interessante olhar ou não, mas só pegando insight. E o que eu gosto de falar, que a ideia da raiva, a raiva, de certa maneira, ele depois ele highlighta. Aí eu fui ver um pouco naquelas frases. É um descontentamento com o modelo atual. O descontentamento com o modelo atual, ou seja, eu acho que eu posso fazer diferente porque isso tá uma merda, junto com a capacidade, com essa ideia naif, é o que te impulsiona para a inovação. Eu falo assim, cara, não tá bom, então vou fazer outra coisa. Porque se eu fico só na raiva, não tá bom, só na raiva dali e falo, não tá bom, não tá bom, não tá bom, não tá bom, não faço nada dali, eu viro só o reclamão. Mas se eu pego essa raiva dali e falo, cara, tá ruim, eu posso fazer diferente e trago esse impulsionamento, aí eu posso fazer alguma coisa nova dali. Aí tem então, outra coisa que eu vi, a ideia do positivo, do impacto, tentar fazer uma coisa melhor, da alegria, buscar maneiras diferentes e olhar o mundo como um todo. Aí tem mais análise relacionado ao pouco de tom, e aí outras palavras ali, simplicidade, possibilidade, empatia, confiança e fé. Fé. Fé, de novo, fé está totalmente relacionada a essa ideia bem naif. Eu tenho certeza que eu posso fazer tudo diferente, eu tenho certeza que eu posso mudar o mundo, e a gente vai atrás disso dali. Qualquer relacionamento com comportamento empreendedor foi mera coincidência dali. Você vê assim, tem vários comportamentos de empreendedorismo dali. Mudança, abertura, curiosidade, liberdade e ajuda. Você lembra quando a gente está falando do eu tenho que confiar no outro, eu tenho que ver, eu tenho que aprender o tempo todo? A ideia da abertura está totalmente interligada com isso. Se eu não tenho abertura para uma nova ideia, se eu não tenho abertura para buscar novas ideias, como é que eu vou trabalhar com a inovação? Resumindo isso tudo, tem uma análise que eu comecei a pensar, eu falei assim, cara, não tá, se eu quero fazer de fato alguma coisa que traga impacto e de fato a gente começa a trabalhar para esse mundo que é muito mais volátil, incerto, complexo e ambíguo, como a gente está falando ali rapidinho dali, eu preciso de novas características, que eu estou falando desse liderança, eu preciso trabalhar as pessoas. Como é que eu posso trabalhar essas pessoas ali? E aí um pouco esse estudo ele começa a trazer um pouco de pistas ali. Então hoje em dia, só para vocês entenderem, além de ser diretor, como a Marcela estava falando, eu dou algumas aulas, eu tenho dado aula em cima disso de liderança criativa, ou seja, como que eu preparo as pessoas para elas estarem mais aptas para viver esse mundo de constante mudança. Aliás, ele sempre foi. Ele só está um pouco mais acelerado e a gente não está conseguindo acompanhar da mesma velocidade ali. Tem uma fala que a gente fala muito quando a gente está falando da Fiora, fala assim, cara, a tecnologia muda muito rápido, o ser humano não. Assim, a tecnologia muda de maneira exponencial, o ser humano não. A gente não muda na mesma velocidade, ou não está mudando na mesma velocidade da tecnologia. Outro fato, não sei quem pega muito avião, se vocês olharem dali, todo aparato tecnológico que tem hoje para ler o passaporte, ler o boarding pass, ler toda essa parada ali, e quantas pessoas ficam ali 5 horas se enrolando, tentando entender a máquina ali. Ou seja, a tecnologia mudou a uma velocidade estúpida. O ser humano não. O ser humano continua não entendendo o que ele tem que fazer ali, e muito papel quando a gente está falando da parte, quando a gente está falando de desenhar a experiência, desenhar a parte de serviço dali, como é que eu diminuo esse gap entre a mudança da tecnologia, entendendo que a mudança do ser humano é muito mais lenta. Então, focado nisso, como é que prepara as pessoas ali? Então, um pouco do exercício é esse. E eu percebi que, na verdade, fazendo um mega resumo de toda essa galera, todos os designers responderam, tem duas características, tem dois atitudes, são o que eu falei, de pensamento, atitude e resultado. Tem duas atitudes, dois tipos de pensamento dali que impactam, que constituem essas pessoas que são designers, de certa maneira. Ou seja, são essas pessoas que estão inquietas e tentando mudar o mundo. Que é esse pensamento de salto, eu chamo de leap thinking, tipo assim, pensar em salto dali.
E aí o pensamento de salto tem uma brincadeirinha ali, tipo, a ideia do lucidez, ou seja, essa capacidade de olhar o caos e tentar e perceber dentro do caos. Não sei que aí isso fica muito claro, não sei quem já viu, tipo, processo de download quando o design vai para o campo, fica 67 mil post-its, não é só porque a gente tem acordo com a 3M, tem que gastar tudo dali, mas fica uma porrada de coisa que o cara viu e aí de repente começa a aglutinar coisa, joga uma porrada de coisa fora e ninguém fala assim, cara, mas não vai usar isso? Não precisa. Essa ideia da lucidez, tentar olhar o caos e tentar achar uma ordem, é uma coisa que está relacionado lá na frente. Não necessariamente você precisa entender o que está fazendo sentido ali, mas algum sentido tem porque ele está ligado com essa ideia de visão. Porque alguma visão ele começa a construir. Cara, eu acho que é mais ou menos por aqui. Eu acho que isso aqui quer dizer isso. Eu acho que quer dizer. Você lembra da ideia da incerteza? Eu acho. Usar acho não tem problema nenhum. Na verdade, usar acho é a melhor palavra que a gente tem, porque a gente não tem certeza de onde está indo. Tem que ter uma agilidade, porque não adianta ficar só achando, pensando, fazer estudos, mais um livro, ler, quando vê, acabou. E aí, quando vê, a Apple já vendeu 31 milhões de iPhones, depois está vendendo 1 bilhão de iPhones, você ainda está rindo, porque ele não tinha um teclado. E está relacionado à ideia da percepção. Ou seja, nem todas as informações vão estar lá. Você tem que perceber um pouco. Percepção está ligada à intuição. Percepção está ligada à certeza também. Mas ok, esse é um mundo etéreo. Esse é um mundo lá na frente, quando eu falo, cara, eu vou criar uma visão, vou ver, está mais ou menos por ali. Mas se lembra que eu estou falando que design está muito relacionado ao impacto? Então, outro atitude, outro pensamento que tem é o pensamento do craft. É o pensamento do concreto em si. Não adianta só trabalhar com intangível, eu tenho que trabalhar com concreto também. Então, o concreto está relacionado à comunidade, porque esse concreto não é só meu. Eu não tenho toda a resposta, eu não tenho toda a solução, e nunca mais terei. Ele está relacionado à minha capacidade de responder à mudança, ou seja, de novo, aí sim eu estou falando learning by doing, eu vou testando, fazendo, e mudando e aprendendo e trocando o curso quando eu tenho que trocar dali. Está relacionado à autonomia, então não é à toa que a gente está falando tanto hoje em dia de cada vez mais descentralizar a capacidade de poder, empoderamento das pessoas de tomada de decisão. A gente vê que a hierarquia e a burocracia elas limitam o tempo de resposta. Então, como é que acelera o tempo de resposta? Eu trago autonomia para as pessoas ali. Está relacionado a foco, porque é muito fácil a gente perder o foco do que a gente está fazendo ali, porque eu estou testando o tempo todo daí. Então, como é que eu mantenho esse processo para sempre? Está relacionado ao timing. O timing é um brinco que é estar na hora certa, no momento certo, e saber parar na hora certa também. Agora, a gente acabou de entregar um projeto que eu falei com o cliente. Eu falei, cara, para de mexer. Assim, toda vez que você está mexendo, na verdade, você entrou num ciclo que você está piorando a solução. Vocês já viram isso. Isso eu aprendi na faculdade. Vocês estão se olhando, olha lá. Assim, eu brinco que tinha um professor que ele era um professor de ilustração. E ele falava, você começa a desenhar, e uma hora você encanta tanto pelo seu desenho que você fica mexendo, e uma hora você parte do ponto está ótimo, do ponto está péssimo dali. De uma maneira muito simples. Então, tem que saber, cara, qual que é a hora de parar e qual que é a hora de fazer uma nova coisa também. Então, esses são esses dois pensamentos que eu percebi quando eu comecei a analisar um pouco desses 127 designs ali. E em cima desses pensamentos, hoje em dia, que eu tenho trabalhado um pouco para tentar desenvolver as pessoas. Então, em vez de tentar falar um pouco de design, na verdade, em vez de tentar, assim, como é que eu preparo, como é que a gente se prepara com outras pessoas para poder navegar nesse mundo dali. E é hoje em dia, muito em cima disso que eu tenho trabalhado, de certa maneira. E aí esse que eu estou chamando dessas lideranças criativas para esse mundo disruptivo. Trabalhar, de certa maneira, dali, esse mundo disruptivo. E você fala assim, cara, tá bom, você está falando mundo disruptivo. Em 1999, para mim, eu tive a melhor lição do que é esse mundo disruptivo. Acho que todo mundo já deve ter visto esse filme dali, é de 99. E para mim, ele conta com uma clareza o que está acontecendo no mundo hoje atual. O que está acontecendo no mundo hoje atual? Que todo mundo virou um Neo. Todo mundo virou um Neo, tomou a pílula que eu nunca sei se não é mais se é azul ou vermelha, tomou uma das pílulas ali e a gente entrou no Matrix. Quando a gente começar a entender de fato que tudo que está cercando a gente, ele foi feito por alguém na Idade da Pedra, que falou, para vocês ganharem conhecimento, precisa ter um suporte, e uma pessoa fica mais alta falando para vocês sentam num plano, que também tem um outro plano que serve de encosto, que, by the way, está dentro de uma caixa, que é feita de concreto e dura mais ou menos 60, 70 minutos ali. Alguém definiu
que a gente deveria fazer assim, alguém definiu que a gente deveria trabalhar num dia chamado segunda, alguém definiu que a gente deveria começar a chegar a tal hora, alguém definiu isso e a gente está vivendo nesse mundo de definições até hoje dali. O dia que cada um de vocês começarem a de fato olhar isso, que tipo, nossa, mas quem definiu isso? Se alguém definiu, eu posso redefinir? Eu tenho a capacidade de reimaginar todas essas definições ali em termos de bytes, átomos, rituais, ideias, conceitos, a gente vai entender que a gente pode mudar. Porque, querendo ou não, essa revolução já está acontecendo. Querendo ou não, várias das verdades que a gente tinha até outro dia, elas estão caindo. Querendo ou não, já existe uma pressão que a gente está tendo contra a sociedade de mudar essas premissas ou não. A tecnologia está puxando muito isso. O mundo está pedindo mais velocidade. E ele fala, nossa, mas o que vocês desenharam até então de modelo de trabalhar não funciona mais. Todo o conhecimento que você tinha, não sei se funciona mais. Toda a verdade que você tinha, não sei se funciona mais. E eu estou falando isso em várias leis. Estou falando no lei pessoal, no lei social, no lei econômico, lei tecnológico. Todas as leis hoje estão sendo quebradas ali. Na verdade, hoje, o que a gente está vivendo hoje, a gente tem uma pressão. Eu tenho uma pressão social, que nem tudo que eu acreditava mais hoje faz sentido. Então, todas as verdades, todos os modelos que eu tinha hoje, eles estão sendo reconstruídos. E faz que eu tenha uma pressão emocional, porque eu não sei se eu estou preparado, eu não me sinto preparado para lidar com isso. Porque até então, nunca isso tudo é novo, que faz que eu tenha uma pressão intelectual. Porque eu tenho a sensação que tudo que eu aprendi até hoje não vai fazer mais sentido para nada. Esse é um momento que a gente está vivendo essas três grandes pressões ali, e tudo está movendo na velocidade que o cara vai, a China vai e começa a copiar o Kickstarter e o Indiegogo. Então, assim, essa é o momento que a gente está vivendo. Que a gente precisa saber que precisa movimentar para frente, só que a gente está sendo pressionado por todos os lugares, que a gente não sabe até onde ir. Então, não é à toa que está todo mundo mega ansioso. Não é à toa que está todo mundo mega preocupado ali. Estava conversando com uma pessoa do meu time ontem, ele falou, Iaco, sou ansioso. Eu falei assim, você e 7 bilhões de pessoas. Ele, não, sou ansioso, eu não durmo várias noites. Eu falei, caralho, realmente você é ansioso. Aí ele falou que teve ataque de ansiedade. Aí eu falei assim, sabia que várias pessoas estão tendo ataque de ansiedade? Então, assim, por quê? Porque a gente está ansioso, a gente não sabe o que está acontecendo e a gente não sabe se a gente está preparado para viver isso dali. Então, esse medo que a gente tem, da gente não estar vivendo o que a gente acha que tem que viver, é o que está acontecendo hoje. Agora, vocês estão vendo, assim, a ideia é falar de inovação, mas todo mundo fala de tecnologia, todo mundo fala de processo, e eu acho que ninguém fala das pessoas que estão vivendo isso tudo. E eu acho que, para mim, essa é parte essencial do todo. Para mim, eu acho que essa que vai fazer a diferença do que a gente está vendo. Eu mudei o tom desde que você viu a palestra, na verdade, coisas ali, porque eu acho que o tom é mais ou menos esse. E hoje o que a gente está vivendo é que essa inovação, ela quebrou todos os conceitos, todas as fronteiras que a gente tinha dali. Antes era muito simples, porque a gente fala assim, cara, tudo que eu tô... desculpa, achei que tinha um outro slide ali. Assim, a gente quebrou todas essas fronteiras, todas essas ideias que a gente tinha ali hoje. Essas fronteiras não existem mais. Essa quebra não existe mais. Outro dia tava dando uma palestra para uma indústria automotiva, eu falei assim, cara, quem é o seu maior competidor? Ele falou, tem automotivo. Eu falei, cara, a Amazon é o seu competidor. Tipo, o Uber, assim, tem a porrada, tipo, ele falou, a Amazon. Eu falei, sim. Ele falou assim, a gente não está investindo em drone? Ele, não, mas eu não faço drone. Mas eles fazem transporte. Eles não pegam, transportam caixote A para caixote B. E me enxerga como caixote. Ele fala assim, pega o caixote, leva o lugar A para o lugar B. É isso que você faz também? Ele falou, caralho, nunca tinha pensado nisso. Pois é. Então, assim, se a gente continuar pensando tudo da maneira que a gente tinha, a gente continuar pensando nessas fronteiras que sempre tiveram dali, a gente não vai conseguir do lugar ali. A ideia é que assim, o mundo está mudando. E a pergunta é, será que a gente está pronto para mudar ou não? Não sei. Termino com esse slide aqui que eu gosto. Ai, caralho. Não é esse que eu gosto. Esse aqui, que eu gosto desse pensamento dali. Esse cara é um designer de 60 e caralhadas anos, que ele tem essa frase ali. Fala, todo mundo quer inovar, mas ninguém quer mudar. Na verdade, esse é o outro grande dilema que a gente vive hoje. Todo mundo fala que tem que ser mais disruptivo, todo mundo fala que tem que ser mais ágil, todo mundo tem que desenhar uma experiência melhor, todo mundo tem que falar que tem que fazer isso, mas na hora que tem que fazer mesmo, fala, porra, dá maior trabalho fazer isso. Nossa,
Que saco, sério mesmo? Puta, então vou ter que fazer diferente. Pô, eu vou ter que fazer sem ter certeza? Vai. Vou ter que aprovar o orçamento cheque aberto? Vai. Vou ter que fazer? Vai. Então assim, cara, não, mas aí não, aí dá muito trabalho, eu não quero. E aí o cara fica parado dali. Aí quando o cara fica parado, alguém passa por cima dali. Na verdade, pra mim, eu acho que esse cara resume bem nesse slide, eu adoro esse slide dali. Tipo assim, cara, todo mundo quer inovar, mas de fato ninguém quer mudar hoje em dia. E aí a gente precisa mudar. O que a gente precisa fazer hoje é mudar. Mudar a maneira que pensa, mudar a maneira que age e mudar a maneira que interage. Se a gente não mudar essas três maneiras ali, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E aí, para fazer isso, obviamente, que não é um caminho simples. A gente precisa ter novas habilidades, novos skills, novas maneiras de fazer. A gente precisa estar aberto a ter outras coisas, a gente precisa estar aberto a não saber as coisas, a gente precisa estar aberto a ter medo das coisas, a gente precisa estar aberto a estar aprendendo o tempo todo dali. Bom, na verdade, o que eu queria falar de disrupção era um pouco isso, porque eu acho que a disrupção ela não é tecnológica, na verdade, a disrupção ela começou tecnológica e para mim hoje em dia, hoje a disrupção é humana, porque hoje eu tenho que abrir mão de tudo que eu aprendi até então, e a gente continua aprendendo. Hoje eu tenho que abrir mão de tudo que eu acredito até então, para de fato poder trabalhar nessa disrupção. Hoje eu tenho que viver dentro do Matrix o tempo todo, olhando que na verdade tudo é 01, 01, 01, e eu posso reconfigurar todos esses 01, 01, 01. O dia que de fato todo mundo começar a enxergar dessa maneira dali, a gente vai de fato estar pronto para a gente poder mudar isso tudo. A gente vai de fato estar pronto para a gente poder redesenhar. Só para fechar, quando uma vez me perguntaram, falaram assim, cara, o que faz ser um bom designer? Eu falei assim, cara, são três atitudes na minha visão dali. Que ele não vê o mundo só pelo labels, ou seja, ele não tem seu pré-conceito. Ele tenta entender que, na verdade, uma cadeira não é uma cadeira, um espaço não é um espaço, uma pessoa não é uma pessoa. Na verdade, ele tenta entender que, na verdade, não existe nenhum pré-label, não existe nenhum pré-conceito definido, esse conceito só foi definido por alguém. Ou seja, ele pergunta tudo, questiona tudo e não acredita em nada. Esse não acreditar, essa raiva, esse desconfiamento de tudo que faz aqui, na verdade, não é de verdade isso dali, é o primeiro passo. Você fala, cara, então eu vou mudar. E aí, como é que ele muda? A gente falou um pouco desse. Ele muda porque ele acredita que ele pode fazer um mundo diferente. Eu falo que esse é o jovialismo do design. Então, não trabalha com label, ele quebra os labels, ele quebra os conceitos que ele tem. Ele é jovial, ele acha que ele tem um pensamento, atitude jovial. O jovem é aquele que fala, nossa, posso mudar o mundo. Na dúvida, ele começa a mudar o mundo, e ele vai mudando. E aí o que faz ele acontecer isso é que ele muda o mundo, toma na cara, que é o que eu falo assim, ele tem um choque de realidade, ou seja, ele entende que existe decepção, que é o terceiro coisa, e ele vive nesse looping entre jovialidade e decepção. Posso mudar o mundo, mas eu só posso mudar um pedacinho. Ah, mas eu vou tentar mudar de novo. Ah, mas é só um pedacinho. Ah, mas eu vou tentar mudar de novo. Porque você só fica preso na ideia de mudar o mundo, você fica no Neverland do Peter Pan, você não cresce. E você fica só na ideia do que nada pode acontecer porque eu só tomei na cara. Você fica, aí eu não sei quantos engenheiros tem aqui, mas eu faço só para sacanear minha irmã. Você fica no mundo da engenharia lá falando, cara, nada pode ser diferente. Nada tem que ser, tudo tem que ser desse momento, só para sacanear ela. Assim, tudo tem que ser dessa maneira dali. Então, na verdade, se você tem essa ideia dali, você trabalha, para mim, esse é o melhor pensamento design, esse é o melhor pensamento para você, de fato, inovar dali. Você não acreditar em nada que você está vendo, e aí, para vocês começarem a acreditar em nada que vocês estão vendo, vocês podem começar não acreditando em nada que vocês escutaram até agora. Obrigado? Obrigado. Boa noite.